Olha só, vejo que você fez um novo Assassin's Creed e que vai se passar no Japão. Não precisa aplaudir. Só que tem um porém, né? O protagonista não é japonês. Ah, lá vem. E que por coincidência, ele foi o primeiro personagem histórico a ser protagonista. Por que será, hein? Eu coloquei porque eu quis, tem algum problema? Ou seu preconceito não deixa você enxergar isso? Você toma cuidado. Primeiro que eu posso te meter um processo. Segundo, deixa de ser mentiroso. Assassin's Creed teve uma lore muito gigantesca. Vamos por partes, né? Primeiramente, todos os Assassin's Creed tiveram sim relevância na questão de representatividade. Por exemplo, Assassin's Creed 3 teve o Connor, que era indígena, em Origins o Bayek, que era egípcio, o Bazin em Assassin's Creed Mirage, que é árabe, o Aquiles, ele foi importante na lore de Assassin's Creed. Por exemplo, ele foi o mentor de Connor em Assassin's Creed 3 e ele foi o antagonista em Assassin's Creed Rogue. Sem contar outros personagens na trama e que também apareceram em Black Flag, Rogue, entre outros jogos. E aí quando finalmente vai pro Japão, você vai lá e coloca um protagonista que não é japonês. Eu não sei do que você tá reclamando, eu coloquei uma mulher japonesa, qual é o problema? Tá, mas todos os Assassin's Creed desde Origins seguiram um padrão em questão de casal, entendeu? Por exemplo, em Origins tivemos Bayek e Silva, em Odyssey você joga com Cassandra e Alexios, em Valhalla você joga com Eivor. E todos eles seguiram a norma de jogar em suas devidas regiões. Você joga com gregos, com nórdicos, com egípcios, com árabes, com ingleses, com franceses, com indígenas. Ou seja, todo o púlpito de Assassin's Creed sempre se concentra mais na região europeia e americana, com exceções no norte da África e também na Arábia. E aí quando vocês finalmente vão tentar representar a Ásia, principalmente no Japão, que é minoria comparado à nossa cultura pop ocidental, já que os asiáticos não são tão bem representados no nosso ocidente, vocês vão lá e colocam um protagonista que não é asiático. E que por sinal é um personagem histórico, até porque todos os personagens históricos que apareceram em Assassin's Creed ficaram entre linha, mas não tirar o púlpito da história. O Jack, por exemplo, ele existiu, e na vida real ele levou um monte de mulheres de base. Jade Washington existiu, Karl Marx existiu, Júlio César, Cleópatra, todos esses personagens existiram e tiveram seus fins baseados na vida real, mas parecidos nos jogos. E os que não eram tão parecidos tiveram sim uma liberdade criativa, que eu vi lá que vocês fizeram. E aí o Yasuke, que deveria ficar no balaio de personagens históricos que a gente encontra no meio do caminho, ele é o primeiro personagem histórico a protagonizar o jogo. Ou seja, por quê? O Grila é o Yasuke. Yasuke foi um grande samurai. Tá, mas você conhece a história do Yasuke historicamente? Claro que eu conheço a história. O Yasuke foi um grande samurai, um guerreiro implacável, que derrotava 10 de uma vez. Ele tinha uma espada gigante, ele era gigante, ele tinha a melhor armadura, ele serviu o Oda Nobunaga, ele foi um cara muito genial. Ele merece sim um jogo, ele merece sim participar do nosso jogo, principalmente sendo protagonista. Ou você tem algo com... Tá, primeiro que você tá errado. O próprio Yasuke, ele foi sim um cara que apareceu no Japão, mas foi uma situação curiosa. Pensa comigo, um monte de cara de 1,50 m a 1,60 m, rodeados na bolha do próprio mundinho deles numa ilha. Do nada aparece um cara de 1,80 m a 1,90 m de altura, com pele negra, olhos grandes, cabelo diferente, totalmente diferente do que você já tá acostumado em ver outras pessoas da sua região. Isso deve assustar e deve impressionar também. Foi isso que aconteceu. Yasuke foi registrado porque ele foi a primeira pessoa negra a pisar no continente japonês. Então eles meio que registraram esse fato. Se ele foi um samurai, se ele foi um cara que realmente aprendeu a usar armas ou algo do tipo, a gente não sabe. Não tem fundamento histórico suficiente para dizer se isso realmente aconteceu. Ou seja, dá para dizer que Yasuke na vida real não teve uma participação tão gloriosa, entendeu? Ele não participou de nenhuma guerra, ele não foi um grande samurai como muita gente diz, e que tudo que a gente sabe sobre ele com relação a essa história de que ele serviu o imperador, de que ele foi um grande samurai, de que ele matava 10, é tudo mais um mito, mais uma lenda. Mas não quer dizer que não existiu, entendeu? Mas dá pra supor que sim, provavelmente sim, mas não passa de um mito. Ah, vai se fuder, eu coloquei o Thor.
Eu coloquei o Loki, eu coloquei o Odin, eu coloquei a porra toda da mitologia grega, eu coloquei um monte de mito. Aí eu não posso colocar o mito do Yasuke que você vai reclamar agora, né? Por que você não admite logo que foi lacração? Mas você não gosta do Yasuke? É óbvio que eu gosto do Yasuke, mas eu não quero pensar que vocês utilizaram uma brecha histórica pra conseguir politizar em cima de um personagem e conseguir colocar palanque ideológico em cima de um personagem que eu gosto. Principalmente pra lacrar ou farmar em cima dele ou criar uma polêmica proposital pra fazer um monte de gente brigar, principalmente pessoas racistas, pessoas ideológicas, pessoas históricas e até pessoas que defendem vocês mesmo sabendo as intenções. E você vai jogar o jogo? É lógico que eu vou.